boa tarde a todas as amigas e amigos presentes. Nós agradecemos a sua presença. Eu não vou tratar do meu pioneirismo, porque realmente seria muito sem graça eu sentar aqui e falar que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas como o tema me obrigava, então tentei trazer um pouco a história da mulher. E nos longos milênios que durou a evolução dos seres humanos na Terra, a mulher, por ser menor e ter menos força física, viveu na sombra do homem. E eu me atrevo a dizer que ela continuaria como mera coadjuvante se não fosse pelo aparecimento dos mensageiros divinos, que são os verdadeiros construtores da evolução e da civilização da humanidade. Não tenho tempo suficiente para falar realmente qual foi a vantagem que cada uma das grandes religiões trouxe para melhorar a situação das mulheres. Anotei ali. Não dá para entrar em detalhes, mas olhando um pouco para trás, principalmente na história das grandes religiões, podemos ver que, apesar da mulher realmente não ter nenhuma relevância na sociedade, em todas as grandes religiões houve uma figura feminina de destaque. Então, nós podemos falar no tempo de Abraão, podemos falar da Sara, no tempo de Moisés, a Miriam, sua irmã, também teve um papel interessante. No tempo de Cristo, Maria Madalena teve um papel muito importante no cristianismo, que não é muito bem contado, mas que Abdu'l-Bahá confirmou, e é muito interessante a gente conhecer mais. Na dispensação do Bab, tivemos a figura legendária de Tahirih. E, claro, na dispensação de Baha'u'lláh, Bahia Khanom, a folha mais sagrada, que é a mulher de maior destaque e proeminência na fé Bahá'í. Como a Tahirih e Bahia Khanom eram, na verdade, heroínas da nova era, eu quero contar um pequeno episódio sobre cada uma delas para a gente ver como essas mulheres de ontem nos deram exemplos de que maneira servir a Deus e servir a humanidade. Sobre Tahirih, nós sabemos que ela nasceu numa ilustre família de sacerdotes. Era estudiosa, ela era poetisa, muito linda, e dava aulas atrás de uma cortina de tanto conhecimento que ela tinha, era respeitada. Mas é importante saber por que, quando e onde ela realmente tirou o véu, e por que ela fez isso. Porque a gente fala disso, mas sem conhecer realmente os detalhes das circunstâncias. Estamos no ano de 1848, e um grande número de adeptos do Bab, incluindo Baha'u'lláh e Qudus, estão reunidos em Badasht. É a primeira conferência da nova era, onde os adeptos proeminentes se reuniram para... Havia realmente assim, um mistério. Todos esperavam alguma novidade, achavam que iriam discutir como salvar o Bab da prisão dele nas montanhas de Sherir. Mas não era muito claro qual seria esse anúncio tão importante. Então, o que acontece? Nesse momento, quer dizer, aparentemente, há uma discussão entre Qudus e Tahirih. Mas podemos dizer que era também um pouco de encenação, porque a notícia que ia ser dada era tão importante, tão, vamos dizer, do outro lado, assim, quase apavorante para alguns dos presentes nessa conferência, que
tinham que realmente considerar quem iria dar essa notícia publicamente. Então, a Tahereh foi a escolhida. E ela não teve dúvidas. Proclamou alto para todos ouvirem de que a era islâmica tinha findado. Desculpa. E que a partir deste momento começava uma nova era, porque um novo manifestante de Deus, o Bab, tinha aparecido, inclusive tinha revelado seu livro de leis, o Bayan, no exílio, na prisão. E, logo em seguida, ela retirou o véu. Os presentes não sabiam que o Bab, justamente nesse Bayan, no livro das leis, tinha liberado as mulheres de usarem véus. Mas ela sabia, e ela fez isso realmente em obediência à lei, à nova lei que tinha sido decretada, mas foi, assim, um momento de grande confusão, caos, medo. Uns gritaram, uns fugiram, teve um que cortou a própria garganta, porque, imagine, no século XIX, no Irã, que é o país mais xiita do mundo, uma mulher se levantar e dizer acabou o Islã. Então, isso que realmente foi o grande ato heróico de Tahereh. E também, claro, retirou o véu. Agora, claro, para as feministas, o fato de ter retirado o véu talvez pode parecer mais importante, mas para nós, como Bahá'í, sabemos que declarar que a dispensação islâmica tinha terminado era uma coisa muito mais séria. Bem, é isso que eu queria só esclarecer em relação a Tahereh. Agora, vamos falar da folha mais sagrada, Bahia Hanum. Quando ela ainda era jovem, ela implorou o pai para que pudesse não casar, a fim de dedicar a sua vida ao serviço do pai e da humanidade. Foi aceito e realmente foi o que aconteceu. Ela não somente serviu a Bahá'u'lláh até a ascensão dele, ela serviu também o tempo todo a Abdu'l-Bahá, até a ascensão de Abdu'l-Bahá. E ela, finalmente, durante muitos anos, não só serviu, como foi o anjo guardião do guardião. Ela que inspirava, protegia ele, orientava, em muitas ocasiões ele consultava com ela. Então, o que nós temos a dizer é o seguinte, que pela primeira vez, uma mulher, no caso a folha mais sagrada, esteve na direção da fé Bahá'í, não somente durante as viagens de Abdu'l-Bahá, principalmente a viagem da América e da Europa, que durou 2 anos. Quem estava na Terra Santa, segurando as pontas, cuidando da correspondência, orientando os Bahá'ís, principalmente no Oriente, era ela. Então, imaginem, uma mulher na direção de uma fé mundial. Isso não é novidade, isso não é extraordinário. Então, é isso, falando das mulheres de ontem, muito bem. Não podemos também esquecer outras figuras importantes, porque foram as mulheres norte-americanas que foram as primeiras a se levantarem como pioneiras e instrutoras e conquistaram todos os continentes, ainda durante a vida de Abdu'l-Bahá. E, além delas, temos... Bom, eu queria até citar o nome de algumas. A gente já ouviu falar de Martha Ruth, Ruhi Hanum a gente conheceu. Tem Dona Leonora, a nossa amada mãe espiritual. Tem Cora True, e tem todas as mãos da causa. E eu, por felicidade, eu tive a oportunidade de estar na presença de algumas delas, sentar aos seus pés, ouvir as suas histórias contadas por elas mesmas. Realmente é a coisa mais preciosa, o presente que o pioneirismo me deu.
Agora, Abdu'l-Bahá foi nas epístolas do plano divino que ele convidou realmente para as pessoas levantarem. E essas mulheres realmente atenderam e ganharam todas as metas. Então, eu fiz uma pequena tradução de um trecho que nós ainda não temos em português, que Abdu'l-Bahá dirigiu para elas. Ele falou: inúmeras rainhas poderosas repousaram no pó e desapareceram. Isso não acontece com as servas do Misericordioso. Elas continuam a brilhar no céu da glória eterna, como estrelas radiantes. Esta é minha prece para vocês. Nunca esquecerei vosso amor por mim. Então, esse elogio de Abdu'l-Bahá, essa lembrança que Abdu'l-Bahá tem, essa promessa que ele faz para as mulheres que se levantaram e serviram, não é só para elas. Eu acho que pode caber para nós também, se a gente também se levantar com o mesmo entusiasmo, com a mesma dedicação e ganhar as metas. Com certeza. Ainda tem nós temos ainda muito a fazer, muito trabalho, muita missão, e cada uma de nós pode realmente escolher as metas que quiser, porque o plano é grande, é vasto, e tem lugar para todo mundo. Mas tem um assunto muito especial e sensível, que depende realmente das mulheres. Eu quero relembrar a vocês, quem leu a mensagem da paz aos povos do mundo, que a Casa Universal de Justiça dirigiu aos povos do mundo em 1985, um ano antes do Ano Internacional da Paz. Nesse documento, a Casa de Justiça fala o seguinte: a emancipação da mulher, a concretização plena da igualdade entre os sexos é um dos pré-requisitos mais importantes, embora dos menos reconhecidos, para o estabelecimento da paz. A negação dessa igualdade perpetra uma injustiça contra metade da população do mundo e promove entre os homens atitudes e hábitos nocivos que são transportados para todas as esferas da vida humana. Só quando as mulheres forem bem recebidas em todos os campos de atividade humana, em condições de igualdade, é que se criará o clima moral e psicológico do qual poderá emergir a paz internacional. Então, imagine essa grande tarefa que ainda nós temos que realizar. Com certeza, não é uma tarefa somente para as mulheres. Os homens barrais precisam se levantar e apoiar as mulheres para que essa meta seja ganha. As famílias barrais têm que realmente ser um modelo dessa igualdade, quer dizer, um molde. E nós, mulheres, Abdu'l-Bahá nos deu o privilégio de nos chamar as primeiras educadoras. O que acontece? A mulher é pelo menos metade da população mundial. E ela é a mãe da outra metade. Então, o que há que a mulher não possa fazer se realmente ela souber educar os filhos para esse mundo que Baha'u'lláh trouxe, que quer estabelecer com a paz, a harmonia e justiça. Agora, cabe a cada uma de nós realmente escolher de que jeito queremos ajudar a ganhar ainda esta meta. Nós sabemos que o plano de 5 anos tinha trazido, e a gente já aprendeu a trabalhar, principalmente a questão da educação das crianças e dos pré-jovens. Eu acho que, claro, facilitar círculos de estudo também é muito importante, mas eu acho que as mulheres, como mães, como educadoras, deveriam dar preferência
para ganhar essas metas de educação das crianças e dos pré-jovens. E também poderiam ensinar, quer dizer, orientar e dar o exemplo para os próprios filhos e filhas. Nossos filhos têm que estar no caminho do serviço. Eles são o fruto da nossa vida são os nossos filhos. E Baha'u'lláh diz que nós temos que ter filhos para poderem servir à humanidade. Então, esta é realmente a nossa meta. Se os nossos filhos, nossos netos não estão engajados no serviço à fé, vamos fazer alguma coisa em relação a isso. Como mãe, como avó, acho que nos cabe ainda muita coisa para fazer. Não sei se o meu tempo já acabou, mas eu estou quase terminando. Só queria ler também mais um texto que Abdu'l-Bahá dirigiu às mulheres. Ele diz que benditas sejais, verdadeiramente sois dignas de todas as dádivas, verdadeiramente merecem adornar vossas cabeças com a coroa da glória eterna. Porque nas ciências e nas artes, em virtudes e perfeições, vos tornareis iguais ao homem. E no que diz respeito à ternura do coração, riqueza de misericórdia e solidariedade, lhes sois superiores. Esta foi numa palestra que Abdu'l-Bahá fez em 1911, em Paris, há mais de 110 anos, 111 anos. Então, acho que esse deve ser o nosso lema. E esse é realmente o desafio que eu quero apresentar para as mulheres de hoje. Porque na minha cabeça não existe essa separação de ontem e de hoje. Tem que haver assim, uma continuação de mulheres servindo à humanidade com amor, com alegria, com paixão. Acho que é isso que temos que refletir e cada uma de nós pensar o que pode fazer. Grande beijo no coração de todos. Muito obrigada. Então, quero agradecer a oportunidade de estar, pelo convite aí da equipe do Roxinol, e um tema que, como vocês sabem, parece que me é caro, né, querido. Então, fui convidada para falar sobre a poesia encanta a vida. Então, vou compartilhar, vou dividir a tela com vocês e a gente vai pensar juntos sobre o tema. Eu vou trazer algumas inquietações que são minhas, mas que são das mulheres também. E no final a gente pode pensar juntos sobre isso na hora do bate-papo, tá bom? Então, vamos lá, gente. O tema é esse. Eu agradeço por terem escolhido esse tema para mim nesse momento, né? Muito obrigada aí, o pessoal do Roxinol. É um tema que é instigante para mim e tenho sido envolvida por ele, então eu vou contar um pouquinho de o que é a poesia, não só para mim, mas para a humanidade, para as pessoas, né? A poesia encanta por quê? Foi a pergunta que logo me fiz quando eu recebi o tema. A poesia desafia as fronteiras da linguagem, elevando a palavra a uma nova potência. Ela envolve, ela eleva a palavra nessa potência dinamizada, potencializada. E poesia não é um sentimentalismo, um romantismo, como algumas pessoas pensam. Eu acredito que a poesia é mais do que isso. É uma razão comocionada, a razão comovida. Então, ela, em comoção, produz. O que é a poesia, né? É difícil traduzir isso aí, é difícil quem defina. A poesia, ela habita em todos nós, é uma essência que faz morada no ser. E por quê? Porque ela está permeada de símbolos sensíveis que todos os seres humanos compartilham. Então, ela tem um caráter universal, por isso que ela encanta.
Aí vem aquela pergunta, né, conhecida nossa, que a gente até brinca, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que a poesia encanta a vida ou é a vida que encanta o poeta? É algo a se pensar, vou deixar vocês com essa. Toda arte eu considero um fazer poético, independente se é escrita, pintura ou alguma coisa. O poeta, ele trabalha com a linguagem, assim como o pintor trabalha com a imagem, com a tinta, o músico trabalha o som, o oleiro trabalha o barro. Então, toda arte tem essa característica de um fazer poético. Agora eu vou chamar um poeta, Hölderlin, para dizer para a gente uma frase que me toca. É poeticamente que o homem habita o mundo. Essa frase, na época dele, fez frisson, causou ruído na humanidade, tanto que o Heidegger, no seu livro famoso, O Ser e o Tempo, ele se delonga sobre essa frase de Hölderlin. Mas não vamos entrar em filosofia aqui, é só porque essa frase fala muito. Agora, uma poetisa mais perto de nós, né? A Cecília Meirelles, com sua simplicidade, sua sensível narrativa. Ela diz assim: um poema é a liberdade de voar para um horizonte qualquer e pousar onde o coração quiser. Eu acho muito sensível, simples e singela essa afirmativa dela. Agora, para instigar todo mundo aqui, depois até a gente pode conversar sobre isso no final. Poesia não se faz com palavras, nem com frases, nem com versos, tampouco com ideias. Então, vou lançar a pergunta: qual é a matéria-prima da poesia, então? E a gente pode conversar sobre isso depois. Agora quero entrar com esse tema de a natureza poética da linguagem, para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Existe no ser humano essa necessidade de expressar sensivelmente a beleza e a grandeza, e também o impacto da vida mesma, que nem sempre é tão bela e tão grandiosa assim, mas é um impacto. Essa força invade o coração, incide no coração humano e ele sente necessidade de expressar. Eu acho que isso desde os tempos primitivos, quando o homem sentiu a força da natureza, quando ele abriu os olhos, olhou para o céu, viu essa potência, essa coisa que o invadia, ele sentiu necessidade de expressar isso diante da admiração e da perplexidade que isso gerou nele. Ele introduziu na humanidade o campo da linguagem. E isso fez com que a história, a cultura e a civilização fosse possível. Essa perplexidade diante das forças da natureza e essa inquietação no seu coração causou o impacto na cultura e o desenvolvimento de tudo isso que a gente tem e conhece pelo nome de civilização. Abdu'l-Bahá explica esse impacto e com umas palavras belíssimas. Pelo poder do Espírito Santo, agindo através de sua alma, o homem é capacitado para perceber a realidade divina das coisas. Todas as grandes obras de arte e ciência dão testemunho desse poder do Espírito. Então, o que vem a ser a poesia mesmo?
o Mário Quintana disse uma vez numa crônica que ele escreveu que o maior medo dele era que perguntassem para ele o que é poesia, porque quando a gente a define, ela definha. Interessante, né, o jogo de palavras que ele faz. Mas, de fato, é um meio de traduzir, recriar, inventar ou revelar a realidade. E a realidade tem seus aspectos também, pode ser a realidade cotidiana, a abstrata e a transcendente. A cotidiana é as coisas, de olhar para as coisas as que estão à nossa volta de uma maneira mais contemplativa, mais sutil. A abstrata são nossos sentimentos em relação a essas coisas mesmas. E a transcendente é esse olhar que se volve para o infinito, para o alto, para as percepções espirituais e para a sublimidade da vida. Normalmente, num poema ou numa obra de arte, essas três facetas, digamos assim, elas se complementam e se ajustam aí nessa criação. Poesia é uma forma de olhar o mundo. Ser e estar também, mas eu acho que é mais uma forma de olhar para o mundo. Agora vamos falar propriamente da poesia, a arte da escrita e a arte a questão da saúde e da subjetividade através da arte e da escrita. A filosofia, a psicanálise, as artes, a medicina, as terapias de várias vertentes e até a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece esse aspecto da arte como potencial de desenvolver o ser humano no seu aspecto social, individual e coletivo. E quanto a arte pode contribuir para a saúde e para o equilíbrio emocional do cidadão e da coletividade. É por isso que eu gosto de pensar o Instituto, essa vertente do Instituto voltada para o desenvolvimento das artes dentro da modalidade do Instituto, né? Tem um porquê disso, tem. E eu já vi crianças escrevendo poemas e fazendo desenhos maravilhosos a partir das suas experiências nas aulas barrais de criança ou no grupo de pré-jovens, adultos produzindo músicas belíssimas, as pessoas com desenvolvendo sua criatividade e seu poder de criação através do Instituto de Capacitação. Capacita de modo muito abrangente. Eu gosto de pensar que a experiência poética é uma condição subjetiva de volatizar a dor e também uma expansão de si e do outro. Saúde emocional e poesia é um tema muito recorrente para muitas pessoas da área de saúde e também no campo das artes. E os poetas se questionam por isso. Adélia Prado, ela era muito inquieta com relação a essa questão de como a arte, a poesia, a escrita pode beneficiar o sujeito no seu aspecto emocional e equilíbrio da vida. Então, um dia ela disse: algumas vezes tenho a impressão que alguns Deus os quer doentes e outros poetas. É claro que essa é uma forma radical dela expressar isso, mas também expressa a dimensão da inquietação que ela tinha de como a produção fazia bem, né? Tanto para o individual como para o coletivo. Outro tema que eu gostaria de pensar junto com os amigos é o sagrado na poesia e a questão da espiritualidade e da transcendência. A teoria literária atesta a capacidade de transcendência da palavra na poesia, pois ela reflete uma aspiração àquilo que, desde os tempos clássicos, os teóricos classificaram como sublime. E aí dá para pensar dentro do campo da filosofia, da psicologia e o conceito de sublimação, que não é o caso da gente entrar aqui
no tema agora, mas como os amigos sabem, nas leis da física e da matéria, a sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso. Então, é essa eterização, né, essa condição. A arte excede o humano, gerando a possibilidade de apreensão daquilo que está mais além de si, mais além do outro, mais além da vida, mais além da própria experiência. E convoca a experiência com o divino. E aí nós temos muito bem claro para esse grupo que está aqui, a poética na linguagem dos profetas, dos santos, dos manifestantes de Deus, como uma linguagem essencialmente poética. Quem não se emocionou ainda com a expressão poética de uma oração de Abdu'l-Bahá, um texto de Bahá'u'lláh e por aí afora? Quem nunca aqui? A linguagem, ela possui recursos de transposição de sentido. As parábolas, as metonímias, que dizem daquilo, representam aquilo de um outro grau, uma potência a mais. Eu gosto da tradução de metáfora, porque a poesia ela é muito rica de metáforas. Metáfora é a forma através da qual a eternidade pode ser vivida, vivenciada. Agora eu vou chamar o Rubem Alves para dizer alguma coisa para a gente, ele tem sempre coisas boas para dizer. Ele diz assim: Deus não é encontrável pela ciência ou pela razão, mas pela agudeza do espírito que nasce junto da beleza da palavra. Então a gente tem a poesia e o sagrado juntos. Todo dizer poético implica necessariamente um dizer sobre a vida, sobre o homem e sobre Deus. Vocês lembram lá de João, com aquela belíssima introdução do Evangelho de João? Ele dizia assim: no princípio era o verbo e o verbo era Deus. E eu gosto de brincar um pouco com essa frase de João e dizer assim: e então ele se fez poesia e habitou entre nós. Poesia está intimamente ligada com a transcendência. Então, agora a gente vai pensar a poesia e a palavra da providência. E aí, claro, a potência do verbo poético nos escritos de Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá. Olha a beleza desse texto de Abdu'l-Bahá, que é um trechinho da oração de louvor e gratidão. Torna-os bandeiras que tremulam, falando a seus servos. Torna-os bandeiras que tremulam nos cimos dos castelos ao vento de teu auxílio celestial. Torna-os mananciais de águas cristalinas. Olha a beleza disso. Quem não se comoveu ao ler essa oração ainda? E às vezes os manifestantes de Deus não dizem só palavras cheias de flores, não. Às vezes eles são rentes, satisfeitas com o grasnar da gralha e apaixonadas pela aparência do corvo, renunciaram à melodia do roxinol e o encanto da rosa. Seleção dos escritos de Bahá'u'lláh. Eu cometi um ato falho, nem tão falho assim, né? Porque apaixonados pela aparência do corpo também cabe. Ó fênix da chama imortal, acesa na árvore sagrada. Tudo o que tens em tua adega não satisfará a sede do meu amor. Ó portador do cálice, traze-me do vinho do Espírito um cálice pleno como o mar.
Sou uma ave com asas partidas, cujo voo é muito lento. Ajuda-me a voar ao ápice da prosperidade e da salvação. Eu esqueci de anotar aqui, mas a segunda frase aqui é da oração de cura. E a terceira é do ensino e a primeira eu não lembro. Esqueci de anotar, desculpem. Eu acho que é Epístolas do Plano Divino. E palavras ocultas não poderia faltar, né, amigos? Ó meu servo, sois assim como uma espada de excelente têmpera, oculta na escuridão da bainha, cujo valor é desconhecido pelo artífice. Esse quadro é um quadro de William Bourgeois, ele representa Eros e Psique, e eu entendo assim que a poesia é essa eterna dança entre o amor e a alma. Por fim, tem uma poesia de Rumi. Dá tempo de a gente ouvir? Sim, pode recitar, Ruth. Então, vamos lá. A poesia é de Rumi, tem profundos escritos de poesia mística, é muito conhecido no Oriente e no Ocidente inteiro. Ele é anterior a Bahá'u'lláh, já falava de unidade, e essa poesia chama A Hora da União. De toda parte chega o segredo de Deus. Eis que todos correm, desconcertados. Dele, por quem todas as almas estão sedentas, chega o grito do aguadeiro. Todos bebem o leite da generosidade divina e querem agora conhecer o seio de sua nutriz. Apartados, anseiam por ver o momento do encontro e da união. A cada nascer do sol, oram juntos muçulmanos, cristãos, judeus. Abençoado todo aquele em cujo coração ressoa o grito celeste que chama: vem, limpa bem teus ouvidos e recebe nítida essa voz. O som do céu chega como um sussurro. Não manches teus olhos com a face dos homens. Vê que chega o imperador da vida eterna. Se te turvaram os olhos, lava-os com lágrimas, pois nelas encontrarás a cura de teus males. Acaba de chegar do Egito uma caravana de açúcar e já se ouvem os sinos e os passos cansados. Silêncio. Eis que chega o rei para completar o poema.
O som do céu vem como um sussurro, e eis que chega o rei para completar o poema. Muito obrigado, amigos. É um prazer estar aqui, agradeço o convite do Rochinol, é uma honra estar no meio dessas mulheres maravilhosas aqui, adorei a fala da Git, da Ruth, falando sobre poesia, né? E eu vou tentar passar a minha experiência como profissional da beleza todos esses anos que eu trabalho, como servir a humanidade através do meu trabalho. E uma das coisas que na fé fala muito é dos ofícios, né, das ciências e das artes, que se feito com amor é uma adoração a Deus, né? É adoração. Então, eu penso, pelo menos tento passar isso, que tem que fazer tudo com amor, né? Procurar a excelência em tudo. E é o que eu tento fazer no meu trabalho, no dia a dia. Eu estou aqui falando pela primeira vez, estou estreando, já me avisaram que eu não posso dormir hoje, né? Então, eu peço um pouco de paciência para todo mundo aqui, porque eu não Vai tenho fazer companhia para o Marco, porque quem não dorme nesse grupo é ele. Eu botei mais uma, Marco. Então, eu não tenho muita experiência para falar em público. Eu prefiro escrever lá nas redes sociais, que eu me sinto mais à vontade. Então, eu peço desculpa por qualquer coisa que eu venha, né, a falar. Então, na fé fala muito nos escritos sobre beleza, né? Tudo nos escritos, como a Ruth falou, da poesia, poesia é beleza, né? Então, acho que tudo que a gente toca, a gente tem que tocar com o sentido de transformar em beleza. Não aquela beleza de culto ao corpo ali, como o próprio escrito fala, né? Aquela coisa doentia que as pessoas têm hoje em dia do culto ao corpo. Mas aquela beleza de modificar a alma da pessoa, né? E uma das coisas assim, que no meu trabalho me traz muita alegria é exatamente ver a pessoa feliz depois que ela se vê, a transformação, né? Então, aqui no bairro onde eu moro, é periferia, né? E tem muitas mulheres assim, que não têm condições de pagar um trabalho completo no salão e tal, e às vezes elas vêm só para cortar um cabelo, né? Mas daí eu boto o olho assim, sabe? Nossa, essa aqui, ela se mudar, se fizer isso, fizer aquilo, ela vai ficar outra pessoa, né? E daí eu convido, né? Ó, vamos fazer o antes e depois. Daí, só que daí tem que permitir que eu poste as fotos, né? Daí, claro, eu só vou postar as fotos se elas permitirem, se elas autorizarem. Então é muito interessante isso, sabe? É muito gratificante, não é nenhuma coisa questão do dinheiro ou coisa assim, até porque às vezes essa transformação, às vezes eu faço de cortesia por prazer mesmo, né? E a alegria que a gente vê elas depois não tem preço, sabe? Teve outro dia assim que ela chegou aqui, não sei se posso contar, ela chegou aqui, ela veio, fazia e ela queria mudar o cabelo, né? Ela tinha um cabelo grisalho e estava a fim de mudar o cabelo. Daí eu olhei para ela, nossa, uma pele bonita, né? Assim, a pele lisinha e tal, deve ser uma senhora de uns 50 anos mais ou menos. Uns lábios bonitos para pintar, o nariz perfeito, tal, mas apagado, né? E daí eu perguntei para ela, vamos fazer o antes e depois? Vamos fazer uma experiência? Não, ela não queria. Eu só me maquiei no meu casamento. Ela disse que foi a única vez. Daí eu pensei, puxa vida, só no casamento e nunca faz um agrado para o marido, né? Daí eu pensei assim, mas depois descobri que ela é viúva, né? Então, daí eu fiz, né? Ela aceitou fazer o antes e depois. Ela ficou outra pessoa, né? E daí, quando ela saiu, ela me chamou de deusa. Eu achei aquilo muito engraçado, sabe? Ela ficou tão feliz que quando ela saiu, ela me chamou de deusa, minha deusa. E foi muito interessante, porque daí os familiares ficam lá curtindo lá as fotos e tal, né? E é muito gratificante a gente ver. Uma outra senhora também, que ela é recicladora aqui no bairro, uma senhora bem humilde, com 5 filhos, também muito bonita, mas também sem recursos, né? Eu fiz também, ela também ficou lindíssima.
Então, eu acho que através dos nossos ofícios é uma forma de servir a Bahá'u'lláh, servir a causa, levando alegria, porque no momento que a pessoa se vê, né, com aparência melhor, a autoestima dela melhora, né? O reflexo do corpo afeta a alma também, né? Como nas próprias escrituras falam, que a gente tem asseio ao corpo que reflete na alma também, né? Então, é isso, sabe? É o que eu posso passar para vocês, é isso, sabe? Estou aqui para aprender também, estou aprendendo aqui com todas, mas é gratificante. Eu gostaria de ler um trecho sobre artes e ofícios, né, que está aqui no livro A Divina Arte de Viver, que fala assim: na causa Bahá'í, as artes, as ciências e todos os ofícios são considerados como adoração. O homem que faz uma folha de papel, de escrever, com o máximo de sua habilidade, conscienciosamente, concentrando toda a eficiência em aperfeiçoá-la, está louvando a Deus. Em poucas palavras, todo esforço, toda função desempenhada pelo homem, de todo o coração, se for movida pelos mais nobres propósitos e pelo desejo de servir a humanidade, é adoração. Isto é adoração. Servir a humanidade e suprir as necessidades do povo, servir é orar. Portanto, esforçai-vos para que vossas ações, dia a dia, possam ser belas preces. Voltai-vos para Deus, procurando fazer sempre aquilo que é justo e nobre. É isso. Não tenho muito mais coisas assim, mas é irrelevante também, né? Não, também teve o caso de uma outra senhora, não sei se dá tempo ainda, né? Ela chegou aqui só para fazer luz no cabelo. Daí eu estava maquiando uma outra senhora que tinha hora agendada antes dela, e quando ela viu aquela outra senhora, como ela estava antes e ficou depois, ela quis também se transformar, né? E só que ela é uma senhora senhora jovem, nos 40 e poucos anos, e ela é costureira ela tem uma confecção de roupa de praia. Ela que cria as peças e tudo, mas ela chegou assim de uma maneira que não condizia com o trabalho dela, assim, do meu ponto de vista, claro, né? A pessoa se veste como ela quer, lógico. Aí ela disse assim, eu quero fazer também. Daí eu disse, mas daí com uma condição. Você vai tirar o sutiã que você tem, você vai botar outro sutiã e vai tirar a blusa apagada e vamos botar outra blusa. E daí ela concordou, e daí é muito interessante que esse dia uma amiga minha disse, o que tu fez daquela mulher que ela parece ser outra mulher? Daí acontecem essas coisas, né? A gente às vezes tira até as roupas e põe outras roupas. Primeiramente, muito obrigada ao Grupo Roxinol pelo convite. Me sinto muito honrada por isso. Espero responder a essa responsabilidade e a confiança depositada. Me foi pedido para falar de instituição, mulher e instituição, e eu venho servindo a fé Bahá'í na Assembleia Espiritual Local desde 98. Foi justamente o ano em que eu me declarei e assim, em seguida, fui eleita para servir na Assembleia e atuando como secretária de correspondência. E o detalhe é que eu me declarei sem conhecer a administração Bahá'í. Esse dado eu não tinha conhecimento. Então, e como eu trabalho no serviço público há mais de 36 anos, e conheci a fé e entrei, e aí eu passei a entender melhor esse sentido, o significado de servir o público,
Então, isso me deu também mais sentido no trabalho profissional, né? E eu também acho necessário falar do meu trabalho, uma vez que os caminhos se cruzaram. O meu serviço na Fé Bahá'í e o meu serviço profissional. Em 96, eu me transferi, eu era supervisora há 3 anos e me transferi para Santo André, onde eu residia. E então, uma das primeiras coisas na sala da supervisão foi um convite à supervisão a participar de um programa chamado Plenitude Humana, que seria apresentado pelo palestrante Luiz Henrique Boist. Ele estava como contratado da Secretaria da Educação em nível local, e isso me interessou, até pelo trabalho voluntário, como a Janete observou. Então, eu tinha, onde se falava em vida plena, a gente era treinado para poder servir aqueles que vinham ser atendidos pelo plantonista. Na época era chamado plantonista, depois voluntário. E então isso me atraiu. E eu então participei por 2 anos desse curso. Era formação em serviço aos funcionários, né? E para mim foi muito gratificante ter esse período de formação. E eu conheci, então, nessa época, o Luiz Henrique. Como o Estado é laico, não se fala em religião nesse tipo de formação, nos encontros profissionais, mas nos momentos de lazer, de café, ele falava: olha, hoje à noite tem uma reunião de amigos. A dona Choguier, ela se sente muito feliz em receber os amigos para um bate-papo, para conhecer um pouco da Fé Bahá'í, quem tiver interesse, ou de falar de assuntos gerais. Então, eu passei a frequentar a residência da dona Choguier. E assumi, então, esse trabalho e passei a conhecer mais a administração da fé. Então, acho que é importante observar que esse é um livreto sobre eleições barrais, e num item que fala, que Chogue Effendi, em seus escritos, ele fala das características que devem ter a pessoa que serve numa instituição como essa, né? Ser humilde, sincero, fiel, competente, experiente, capacitado. Então, é algo que a gente deve estar sempre indo à cartilha para poder exercitar essas características, essas qualidades diariamente, né? Se autoavaliar diariamente, porque é um serviço por amor a Deus. E então, e essas características o secretário deve ter, e deve trabalhar por isso, diariamente, sempre, porque somos pessoas em processo, estamos aprendendo todo dia e se melhorando também. E também sabendo que Abdu'l-Bahá diz que ele está presente na Assembleia Espiritual, naquela Assembleia Espiritual que está imbuída desse espírito de serviço à comunidade, à causa de Deus. Aí eu vou ler um trecho também de Abdu'l-Bahá sobre esse tema. Essas assembleias espirituais são auxiliadas pelo Espírito de Deus. Seu defensor é Abdu'l-Bahá. Sobre elas estende ele suas asas. Qual a graça maior que esta? Essas assembleias espirituais são lâmpadas brilhantes e jardins celestiais
das quais as fragrâncias de santidade se difundem sobre todas as regiões. E se luzes são derramadas sobre todas as coisas criadas, delas o espírito da vida flui em todas as direções. Elas, em verdade, são as fontes poderosas do progresso do homem em todos os tempos e sob todas as condições. Então, acho que todos que servem, né, na Assembleia têm que buscar se imbuir desse espírito de serviço desinteressado. Então, a gente aprende também a levar isso para o trabalho, como a Roselena falou. E, a partir desse curso com Luiz Henrique, que foi, então, de 99 para frente, a comunidade Bahá'í resolveu desenvolver um programa de educação para a paz. E eu participei da elaboração. Foram vários encontros noturnos, e com alguns voluntários, inclusive fora da fé. Então, foi algo muito enriquecedor, antes de mais nada, né? Que a gente aprende muito mais. E a partir daí, portas se abriram e eu fui buscando entrar por essas portas, né? Uma das funções do secretário, porque a comunicação que ele deve ter é com a comunidade interna e externa. Então, externamente, eu tive contato algumas vezes, seja por escrito, seja pessoalmente, com por exemplo, as instituições de ajuda humanitária, porque a gente participa de campanhas, vez ou outra, aqui na comunidade. Somos uma comunidade pequena, mas na medida desse sacrifício de boa vontade e fé em Bahá'u'lláh, temos contribuído, vez ou outra, com algumas instituições. Então, é um meio também de a gente fazer contato, falar da fé e explicar, por exemplo, daquele momento, como é Amehá, o que significa. Contatos também com o Fórum Interreligioso, que nós temos representação no Fórum Interreligioso de Santo André. Temos grupos de WhatsApp, já fizemos alguns encontros, apresentações no anfiteatro, abertos ao público. E a Câmara Municipal, já realizamos encontros, celebrações de data, por exemplo, essa carta aqui, que foi... Isso aqui eu achei também, por acaso, isso aqui é um rascunho, quando foi escrito para a Prefeitura Municipal de Santo André, por ocasião dos 40 anos da comunidade Bahá'í existente no município. Então, essa mensagem, essa carta, visava assim, dar conhecimento de quem era a fé Bahá'í, tem um breve histórico, e, em seguida, falando sobre as atividades que a comunidade já vinha desenvolvendo na região, ciclos de estudo, ciclos de encontro e palestra, homenagens comemorativas ao Dia do Professor, que também era parte da nossa cultura já naquela época, aulas para crianças, pré-jovens, grupos de pré-jovens. Então, a gente deu uma geral assim, no assunto, e solicitando o espaço do Teatro Municipal. É um espaço muito grande, que comporta, em média, 500 pessoas, e não é tão simples ser cedido, e foi cedido naquela época. E foi assim, muito gratificante. Naquele momento, a gente já tinha uma relação próxima com a Secretaria de Educação, eu era uma espécie de intermediária por trabalhar também lá, e
E nesse encontro, foi em homenagem ao Dia do Professor, então foram convidados professores das 97 escolas do município, nós lotamos o Teatro Municipal. Então, teve palestra, teve poesia, teve música, que não pode faltar na FEBARRAI, teve lembranças, né, que são... então, a gente sempre oferecia aos professores, esse é um material feito profissionalmente, e esse aqui, por exemplo, com o tempo, eu no meu trabalho, então eu fazia alguma mensagem, seja em curso de círculo de estudos, em que fui tutora, a gente fazia ao final lembrancinhas, e no trabalho eu fazia, em época de homenagem, existe rede, né? As redes são de comunicação com as escolas. Ela é feita, hoje em dia, via e-mail, né? Então, eu aproveitava essa situação, eu fazia as lembrancinhas com escritos barrais, colocava uma em cada pasta da escola, então a escola, quem retira assina, então o diretor teria condição de colocar na sala dos professores essas homenagens em nome da comunidade, e também mandava por e-mail, porque ela podia partilhar com os professores via e-mail, por exemplo. Então, havia muito esse contato com as escolas. Isso criou até uma proximidade com alguns diretores mais abertos a diferentes projetos. Então, vez ou outra, era chamada a comunidade para dar uma palestra em período noturno, porque os professores têm horário de trabalho pedagógico, mesmo apresentar o projeto Educação para a Paz para grupos da escola, porque eu ofereci, na época, para as escolas, aos coordenadores pedagógicos, porque o coordenador pedagógico, ele é multiplicador na escola, né? Então, o que ele recebe de formação em serviço, ele vai repassar para os professores nesses HTPCs, que são horário de trabalho pedagógico coletivo. E então, nós tivemos, nesse período, esse Educação para a Paz são de 8 módulos. Então, por exemplo, começa o início de uma transformação, eliminação de preconceitos, igualdade entre homens e mulheres, unidade na diversidade, resolução pacífica de conflitos, educação universal, virtude, as joias do coração, pensando globalmente, agindo localmente. Então, são princípios barrais em que podíamos ali trabalhar em conjunto, fazer roda de conversa, tinha várias estratégias de textos para serem lidos e comentados durante a exposição, depois questões para serem trabalhadas em grupo, havia dinâmicas para trabalhar determinados temas, como eliminação de preconceito, por exemplo, né, ainda tão presente na nossa sociedade, e foi assim um período de muito trabalho, mas muito enriquecedor, e que de uma vivência frutífera, né, tanto na fé quanto no meu trabalho. Já também foi feito junto às escolas concurso de redação para alunos do ensino fundamental. Também foram 9 anos de trabalho, assim, a cada ano era feito era desenvolvido um tema, oferecido um tema, era compartilhado um mimo no final. Então,
havia um encontro geral para poder fazer essas entregas, então foi também bastante interessante e trabalha temas que muitas vezes o aluno não vê em sala de aula, não recebe em sala de aula. Então, por exemplo, o que a paz significa para mim, isso para um jovem de 13, 14 anos, um pré-jovem, né? Um planeta, um só povo. Somos flores do mesmo jardim. A juventude pode mudar o mundo. Educação universal, um caminho para a paz. Natureza, meio ambiente e paz. Modificando o presente para que o futuro exista. Não se vanglorie quem ama a pátria, mas sim quem ama o mundo inteiro. No jardim de teu coração, nada plantes, salvo a rosa do amor. Família, a base da sociedade. Então, são temas muito profundos e, muitas vezes, a família não desenvolve isso na criança, né? Não incute esses valores na criança e no pré-jovem, no jovem. E também foi realizado em escolas públicas, e eu ali, nesse caso, como era feito assim, interaulas, né? O aluno saía de um período de aulas, tinha o grupo de pré-jovem, e depois eles iam para casa, porque muitos usavam peru escolar. Então, não era ali do bairro. Então, esse foi assim um desafio muito grande, né? Mas foram anos também de muito aprendizado. E interessante que, por exemplo, o diretor, assim, muito aberto, ele era de uma escola bem perto da Universidade Federal do ABC. E uma jovem Bahá'í, ela estava cursando nessa faculdade. Então, ela criou um círculo de amizades, expôs esse projeto. Então, um grupo se interessou, não Bahá'í, um grupo se interessou, foi capacitado para ser um monitor ou animador de pré-jovens, e eles, como moravam perto da escola, muitos ali não são do município, então, quer dizer, é um tempo em que está cursando, depois eles passam a trabalhar, retornam para as suas origens, né? E então, foi naquele período, mas também muito interessante. Os pré-jovens se reuniam, cresceram muito, teve o momento de lazer, momento de serviço, atos de serviço em que eles desenvolviam, e eu era uma espécie de, fazia parte de rede de apoio, multiplicando, por exemplo, reproduzindo material para os alunos, era assim, uma quantidade muito grande, porque eles passaram por todos os livros, e ano a ano isso se formava nova turma. Então, foi assim, um período de muito trabalho e muito aprendizado, né? Então, em meio a tudo isso, eu me dividia, me multiplicava, tanto no trabalho profissional, quanto cuidando da família, né, com marido e 2 filhos, e a Fé Bahá'í, servindo na instituição da Fé Bahá'í. Então, entre as múltiplas funções, né, de um secretário, está elaborar, preparar a agenda das reuniões. Então, a gente leva para as reuniões a agenda pronta, o secretário, então, costuma compartilhar isso com o coordenador. Isso torna mais eficiente o processo de consulta, a reunião de um modo geral. E também ele é responsável por receber todas as correspondências, hoje em dia, via e-mail institucional, que é o bahai.org, né, .br.
algumas das cartas, das solicitações, das informações, o secretário pode resolver responder imediatamente, se é um pedido de informação sobre a comunidade, por exemplo, pelo Conselho Bahá'í ou pela Assembleia Nacional, coisas que podem ter resposta imediata. Depois, isso é informado na primeira reunião, e aquelas que dependem de consulta, né, e tomada de decisão em assembleia. A partir daí, o secretário vai dar a resposta a quem de direito, falar das tomadas de decisão, levar para a comunidade, seja por e-mail. Nós temos também grupo de WhatsApp da comunidade e temos grupo de WhatsApp da Assembleia. E também isso é reportado, isso é compartilhado em festas de 19 dias, no momento da parte administrativa, em que levamos esses assuntos para a comunidade e tem um momento, então, de consulta, né? E também outra função, né, importante, que é de manter os arquivos em ordem e atualizados, né? Os nomes das pessoas, dos membros da comunidade, telefones e endereços atualizados, nascimentos, casamentos, e mesmo divórcio, porque às vezes pode mudar nome. Então, são esses detalhes que devem constar de um arquivo atualizado, né? Transferências, nós tivemos bastante transferência, seja para outro município, seja até para outros países, como já tivemos, para o Canadá, para Estados Unidos, para Espanha, por último foi Espanha. Então, jovem que prestou ano de serviço, então isso também é registrado. Então, são várias informações. E as cartas, a gente aprende e deve trabalhar sempre isso, elas devem conter expressões de gentileza, cordialidade, amor, e não pode haver diferença. Então, não pode ter discriminação do que é mais ou menos importante. Todas as correspondências são importantes e devemos dar atenção a todas. Tá? Então, o guardião, ele fala, num dado momento aqui, de uma carta, 19 de outubro de 47, ele diz que o secretário deve ser cuidadoso ao transmitir exatamente a decisão ou conselho da Assembleia. Ele não deve, ou seja, o secretário não deve introduzir seus pontos de vista pessoal, a menos que isto seja aprovado em Assembleia. Então, é muito importante, pode parecer bobagem, mas é muito importante, porque temos que trabalhar isso, né, o ego, de evitar que coloquemos coisas pessoais que não foram tratadas em Assembleia, não foram aprovadas em Assembleia. Eu achei importante, enquanto, por eu estar falando da instituição, eu no papel de secretária, ou enquanto servindo a secretaria local, né? E são cuidados que eu preciso me policiar sempre, né? E são alertas e recomendações do amado guardião, nesse caso, ou do Abdu'l-Bahá, em que eles nos orientam como nos portar, seja dentro de uma assembleia, seja na comunidade. Porque outro ponto importante é que o secretário, e também no caso os demais oficiais, não dizendo que não há nenhuma prerrogativa
da função que ocupa dentro ou fora da Assembleia. Então, a autoridade é da instituição. Cada um dos membros é indivíduo que compõe a instituição. Fora dali, ele é um membro da comunidade. Tá? Então, é nesse sentido. Ok, é só finalizando, dizendo que nós realizamos sessões especiais na Câmara Municipal, tanto por ocasião dos bicentenários de Bahá'u'lláh e do Bab, teve uma homenagem, um encontro no teatro em São Caetano, que foi em que se envolveram o agrupamento, né, que é os Seguidores da Glória, e por último agora, também da ascensão, do centenário, né, da ascensão de Abdu'l-Bahá. Então, são momentos em que a comunidade tem para manter esse contato, relação com as lideranças políticas do município. Então, é isso. Muito obrigada, viu, gente? Desculpa por ter estourado o tempo, se foi isso, porque eu não reparei no horário, desculpa. Muito obrigada pelo convite. Queria parabenizar você, sabe, pela tua organização, paciência, a sua dedicação, o seu tempo para fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, sinto-me muito feliz de estar aqui hoje com vocês todos. Boa noite a todos, esse povo bonito que está aí, que a gente tem saudade, mata a saudade um pouco aqui pelo vídeo, mas não é a mesma coisa que Só abraçar e beijar, né? esqueci de dizer, além de tudo isso, ela ainda foi MCA, membro do Corpo Auxiliar. Quem é membro do Corpo Auxiliar, né, Mozen, que é atualmente, eu não sei quantos mais aqui que estão na tela são, sabe o perrengue que ela também foi por alguns anos. Só isso, viu? Só isso. O meu chefe está aí assistindo, que é o conselheiro Aru Jorge Guerreiro, que nos botou nessa fria. Mas foi muito prazeroso e gratificante ter servido nessa instituição também. Bom, o que é questão de mulher, né, gente? Isso, graças a Deus, a dona Guite já abriu dizendo que a humanidade só entende o que é isso por causa da revelação dos manifestantes de Deus. Há mais de 20 anos, como a Janete comentou, eu apresentava esse programa, ele era reprisado, graças a Deus, por isso que a Janete conseguiu. Acho que vê isso. Mas a história de como esse programa começou, como o Bahá'í, foi muito tocante. O dono da emissora lá de Santa Catarina, chamada Altair Pimpão, me conheceu numa atividade Bahá'í, acho que foi o lançamento do livro Sete Vales, a gente fez aqueles barulhos que aconteciam na época, e essa emissora ia entrar no ar, e ele me convidou para apresentar um programa dirigido ao mundo feminino. Eu nem titubeei, falei, claro, e achando que isso ia demorar muito tempo ainda para acontecer. Não diga que era tipo amanhã. Você tem que fazer isso tipo amanhã. Mas o que me tocou profundamente foi o fato dele ter dito o seguinte: esse programa, Mulheres, foi quem inaugurou esta emissora. Entrou no ar com o programa Mulheres. Por quê? Porque este presidente dessa emissora me coloca o seguinte: eu escolhi o seu programa porque Bahá'u'lláh faz muita menção à dignidade das mulheres.
Pensa, eu fiquei assim, um pouco em choque durante alguns minutos, porque eu jamais esperaria que ele ia dizer algo relacionado ao fato de Bahá'u'lláh falar sobre a posição da mulher. Ele não é Bahá'í. Então, isso para mim foi muito tocante, e durante 20 anos, graças a Deus, esse programa foi ao ar, era ao vivo, duração de 1 hora, e foi um momento de muita aprendizagem, de encontro com pessoas que têm histórias para contar, de eventos interessantes. E me vem assim à cabeça o que é que havia de comum entre as pessoas. Pensam, eu não tenho o dado agora de quantas pessoas passaram pelo programa, mas indubitavelmente todas as pessoas, homens ou mulheres, estão à procura de ser feliz. Todo mundo, não importa a sua posição, o seu trabalho, as suas realizações, os seus desafios, todas as pessoas procuram ser felizes. Todo mundo quer ser feliz. Então, eu meio que funcionava para montar o programa para que isso acontecesse com as pessoas e elas tivessem algum caminho para encontrar essa felicidade. Então, por isso que esse programa deu muito certo, graças a Deus, durante o tempo que deu. Durou enquanto... Durou. Como é que é aquela poesia do Vinícius de Moraes? Que seja lindo enquanto dure? Tudo é eterno enquanto dura. Eterno enquanto dure, isso, obrigada. E também fiquei pensando o que era que me impulsionava a fazer isso, questão de mulher. Porque se for filosofar em cima do que é questão de mulher, a gente pode ficar centenas e milhares de anos falando, assim como a poesia, a literatura e as artes vêm falando sobre as questões das mulheres há tantos anos. Mas o que me veio à cabeça é que 2 mulheres em especial me inspiram e me dão chão, e me dão alegria de procurar essa tal felicidade. Uma delas é a minha mãe, que faleceu, está junto de Bahá'u'lláh, quero crer, e a outra é minha filha. Uma se chama Turã e a outra se chama Mitra. São 2 mulheres que durante 26 anos a minha mãe esteve presente e aos 26 anos a minha filha fez parte da minha vida, então eu tive o privilégio de ter 2 mulheres muito fortes, inspiradoras, coerentes, pé no chão, mas de um coração abundantemente fervoroso de amor e de muita fé. Aí me vem uma frase de Abdu'l-Bahá, que eu gosto muito, que poderia servir muito para todos nós. Abdu'l-Bahá fala assim, dirigido às mulheres, né? Ele fala, ó servas de Deus, entoa as palavras de Deus e busca a alegria nessas palavras. Olha que coisa linda! A alegria nos seus significados. Entoa as palavras de Deus e busca a alegria em seus significados. E esforça-te para transformá-las em ações. Quero crer também que esta é uma frase que pode
nos alimentar durante a vida, né? Buscar o significado das palavras e entendê-las e colocá-las em ação. Durante esse tempo todo, depois, o fato do Questão de Mulher vir à tona, que eu precisei estar no momento da minha vida que eu precisava ser muito forte e tomar decisões muito pesadas e muito firmes. E, como diz a autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela chama Clarissa Estés. Ela escreveu esse livro, eu recomendo que principalmente as mulheres leiam, Mulheres que Correm com os Lobos. Apesar da gente estar no privilégio de ter reconhecido a Baha'u'lláh e viver esse privilégio de, como a dona Guite mencionou, a frase de Abdu'l-Bahá, que ele diz que sois dignas de todas as dádivas divinas, né? Não tem mulher que não tenha passado por momentos de sensações de vazio, de medo, de angústia, de fragilidade, de vulnerabilidade, de bloqueios, de inseguranças, de autoestima baixa. E o que nos dá firmeza para conseguir lidar com essas sensações, para mim, é ter Deus na tua vida e buscar se tornar uma pessoa melhor, através de todos os caminhos que estão disponíveis aí no mundo, uma delas sendo terapia, por exemplo. Então, eu mesma precisava de um lugar que me trouxesse amparo, que me trouxesse guia, que me desse colo. Eu precisava de colo, alguém me dá colo, por favor, para seguir vivendo e ter inspirações e ser digna de receber a sabedoria divina para continuar servindo, né? Que, afinal de contas, é esse o nosso objetivo. Então, eu resolvi eu mesma montar o Questão de Mulher. E comecei uma página no Facebook trazendo assuntos que têm a ver com essa mulher frágil e, ao mesmo tempo, forte. Esta mulher com medo, ao mesmo tempo corajosa, ao mesmo tempo feia, ao mesmo tempo bonita. E resolvi montar esse portal chamado Questão de Mulher para lidar com assuntos das diversas áreas da vida desta mulher. E aí, do nada, esta página no Facebook tem mais de 90 mil seguidores e está lá, funcionando. E eu recebo mensagens de pessoas de todos os cantos, sempre falando de alguma forma que o que foi postado ou a frase que foi colocada ajudou a lidar com as questões da vida dela. E eu não queria que fosse um lugar proselitista, de divulgação e de proselitismo Bahá'í, né? Que não era esse o objetivo disso. Embora, obviamente, que
inspirado em questões barrais, né? Até nesse programa de televisão, eu sempre abri, isso tem 30 anos, hein, gente? Não tinha internet, como diz a Janete, e nem tantos programas de conteúdo sobre saúde e questões do ser e tudo mais. Eu abri o programa sempre com uma palavra oculta de Bahá'u'lláh. Tentava trazer o assunto, a palavra oculta relacionada ao assunto do programa ou ao entrevistado, entrevistada que ia estar no programa. E juro para vocês, todas as vezes o programa era ao vivo e as pessoas entravam em contato, mandavam perguntas e comentários e tal, e todas as vezes, durante esses quase 20 anos, alguém sempre mencionava da alegria de ter ouvido essas palavras tão santas, né? Não sabiam exatamente o que se chamava palavras ocultas, fala. Então, que bom que pôde atingir, de alguma forma, as pessoas que estavam lá ouvindo. E me passa também sempre a lembrança de orações de Bahá'u'lláh. E no livro de orações, na parte de orações para as mulheres, sempre nas orações, em algum momento, Bahá'u'lláh se coloca no lugar da mulher, é interessante isso. E ele fala que eu não vou saber agora, desculpa, falar a oração exata, só se vocês esperarem eu vou buscar ela. Mas, ou a Janete, enquanto isso, procura aí, sobre mulheres. E Bahá'u'lláh fala que eu te suplico que me purifiques de tudo que não seja de ti. Olha só que bonito isso. E que mais uma vez, Bahá'u'lláh se coloca no lugar da mulher, pedindo para suplicar, para ser digna de louvar e amar a Deus. E interessante, parece assim uma coisa muito de questão espiritual, obviamente, mas se a gente pensar bem, na prática, é uma experiência que deve ser exercitada, não? Estar sempre alerta e suplicando a Deus que Ele permita que você seja digna de louvar e amar a Ele. Que bom que a gente tem esse presente de ter a oportunidade de Deus permitir que nós possamos ter essa posição de pedir para ser digna, né? De pedir para poder louvar a Ele e de pedir para poder amar a Ele e seguir coroando essa coroa de glória eterna que a Abdu'l-Bahá fala, que a dona Guite mencionou no começo também. Então, no dia a dia das mulheres, a vida não é fácil, embora saibamos que o desenvolvimento da humanidade ganhou corpo. Certamente, a gente tem um desenvolvimento muito acelerado, né? Graças às manifestações divinas. Mas que temos muito que aprender, haja visto agora essa guerra absurda que a gente está tendo que viver. Mas também, falando disso, me recordo de uma frase do Darwin. E o Charles Darwin falou o seguinte: como creio que num futuro longínquo o homem será uma criatura muito mais perfeita do que agora.
seria insuportável a ideia de que tanto ele como os demais restantes seres sensíveis estivessem sentenciados depois do seu lento, mas contínuo aperfeiçoamento a uma destruição absoluta. Então, até a ciência está, desde Darwin, dizendo que não faz sentido destruir esse ser humano. Ele está em eterno aperfeiçoamento e buscando a luz, né? Como dizem todas as filosofias. Mas passinhos pequenos, né, gente, que está se buscando para estabelecer exatamente o que são essas questões das mulheres. Por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, que é 8 de março, só foi reconhecido pela ONU em 1975. Ontem, né, gente? É pertíssimo da gente isso. A história conta que esse 8 de março foi identificado em 1957 com a história daquelas mulheres operárias de Nova York que foram queimadas, carbonizadas e trancadas nessa fábrica. E daí, então, se estabelece esse 8 de março como sendo o Dia Internacional da Mulher, mas só foi reconhecido 18 anos depois pela ONU. Mas tem um estudo que diz que, na verdade, essa história de emancipação da mulher aconteceu num evento do 2º Congresso Internacional de Mulheres, em Copenhague, na Dinamarca, em 1910. 1910. Abdu'l-Bahá ainda não O evento foi... elas foram queimadas em 1857. 1857. Desculpa, exatamente. 118 anos depois. Então, 1910, essa senhora, que agora esqueci o nome dela, Clara Zetkin é o nome dela. Ela quis organizar essa situação especial das mulheres com o objetivo de promover o voto feminino. Então, veja, 1910, 1844, não é tão longe, é um pouquinho antes de Abdu'l-Bahá começar suas viagens para o Ocidente. E essa história de questão de mulher vem com a luz de Bahá'u'lláh trazendo a igualdade de direitos e oportunidades para homens e mulheres. Acho que já vem desde a Sara, né, de Abraão, né, Git? Essa questão de mulher. E bem antes, né? Bem antes, tem histórias do zoroastrianismo, que conta histórias de emancipação da mulher desde então. Agora, um negócio bonito de se pensar, né? Apesar de que ainda estamos traçando traços para que isso aconteça e que seja estabelecido, o poeta persa, o Omar Khayyam, fala o seguinte, até engraçadinho, mas vale para a gente usar também. Ele fala assim, procure ser feliz ainda hoje, porque sobre amanhã você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer. O dia de amanhã você não sabe. Então, procure ser feliz ainda hoje. Então, eu volto à primeira questão que eu coloquei, que me ficou muito registrado para mim, o fato de que o ser humano está sempre à procura da felicidade. E todo mundo quer ser feliz, não importa de onde você vem e o que você faz. Então, que consigamos essa felicidade
que tenhamos os caminhos para a gente encontrar essa felicidade, mas que estejamos atentos a sermos felizes hoje, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Acho que tá bom, né? Senão a gente vai delongar muito ainda esse encontro, e fico feliz de ter a oportunidade de estar aqui com vocês todos. Muito obrigada, um beijo bem grande em cada um.